Oi, oi, teste som. Oi. Oi, alô, teste. Povo do online, vocês estão me escutando aí? Dá um retorno no chat se estiverem me escutando aí, por favor. Valeu, Henrique. Obrigado. Valeu, Brendo. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de direito administrativo. Eu lembro que na aula passada a gente começou a falar sobre os poderes destinados à administração pública, né? A gente viu que a razão de ser da administração pública é a busca pela satisfação do interesse público, a busca pela satisfação do interesse da coletividade, da sociedade, né? A gente explicou isso na aula passada, né? E foi quando a gente falou sobre o poder hierárquico, sobre o poder disciplinar, também falamos sobre o poder normativo barra regulamentar, e agora a gente entra no principal dos poderes, é o que mais cai em prova, é esse tal do poder de polícia. Tá ok? Muita gente tem um conceito errado, uma visão errada de poder de polícia, e hoje a gente vai esclarecer legal esse assunto, né? A gente vai falar bastante de poder de polícia, porque é sempre um tema muito recorrente em provas de concurso público, tá ok? A definição de poder de polícia é no artigo 78, viu, gente? Artigo 78 do Código Tributário Nacional, que eu transcrevi, inclusive, aqui na apostila de vocês, né? Artigo 78 do Código Tributário Nacional, ok? Alguns até me perguntam, mas por que, Renato, esse conceito próprio de direito administrativo está no Código Tributário Nacional? Porque existe uma espécie de tributo chamada taxa que é cobrada com base em razão do exercício regular do poder de polícia. É por isso que o poder de polícia está previsto no Código Tributário Nacional. Mas eu, pessoalmente, eu prefiro fazer uso da lição dada pela professora Maria Silvia de Pietro.
A professora de Pietro define poder de polícia de forma muito concisa, mas ao mesmo tempo muito precisa, né? Segundo essa professora, o poder de polícia é a atividade do Estado consistente em limitar o exercício de direitos individuais em benefício do interesse público. Então, toda vez que se falar, gente, em limitação de direitos individuais para beneficiar a sociedade, para beneficiar o interesse público, para beneficiar a coletividade, com certeza a gente vai estar falando do exercício regular do poder de polícia, sem dúvida alguma. A gente vai estar se referindo ao exercício do poder de polícia, tá ok? Falou em limitação de direitos individuais para beneficiar a sociedade, exercício regular do poder de polícia, tá ok? Muitas vezes, tá, gente, essa atividade de poder de polícia, ela se materializa por meio de funções de fiscalização que o Estado exerce sobre certas atividades. Isso é poder de polícia. Tá ok? Por exemplo, vamos supor que você tem um restaurante. Você tem um restaurante, né? E você pensa, Renato, eu vou acondicionar as mercadorias lá naquele meu restaurante na refrigeração que eu bem entender, da forma que eu bem entender. Não é assim não, cara. Esse teu direito individual pode sofrer limitações em prol da sociedade, em prol da coletividade, com base no poder de polícia. Tudo bem que o restaurante é seu, né, e a Constituição Federal garante o direito de propriedade ao indivíduo, né, às empresas, à pessoa física, mas esse teu direito individual pode sofrer limitações em prol da coletividade. Já pensou se alguém come lá no teu restaurante aquela carne que você refrigera de forma inadequada? Né, com certeza vai fazer um mal danado, que pode trazer um dano muito grande à coletividade, tá ok? Então isso é poder de polícia. Limitação de direitos individuais em prol da sociedade, em prol da coletividade. Tá ok? Outro exemplo de poder de polícia é quando a Receita Federal fica de olho nos passageiros provenientes do exterior para verificar se o cara está importando mercadorias, né, nos moldes e nas condições previstas na legislação. Isso é poder de polícia, gente. Limitação de direitos individuais para beneficiar a sociedade, para beneficiar a coletividade. Isso é poder de polícia. Tá ok? Ah, Renato, mas os bens são meus. Eu adquiri esses meus bens no exterior e a Constituição Federal garante que eu possa entrar e sair do país portando os meus bens. Beleza, a Constituição de fato traz essa garantia para você. É uma garantia individual, mas essa garantia individual, esse teu direito individual, pode sofrer limitações em prol da sociedade, em prol da coletividade. Já pensou se todo mundo pudesse entrar e sair do país da forma que bem entendesse, trazendo o que bem entendesse, trazendo mercadorias piratas, trazendo entorpecente, trazendo produtos que podem fazer mal à saúde? Imagina só, trazendo armas de fogo. Né? Então, esse teu direito individual pode sofrer limitações em prol da sociedade, em prol da coletividade. Tá ok? Quando a fiscalização municipal vai a esses estabelecimentos noturnos, né, a essas casas noturnas, a esses cinemas, salas de cinema, para verificar se extintores de incêndio estão ok, se saída de emergência estão ok, isso é poder de polícia, gente. Eu estou limitando direitos individuais em prol da sociedade, em prol da coletividade. Isso é exercício regular do poder de polícia. Quando a fiscalização municipal fica de olho nesses restaurantes, bares, para observar se eles estão colocando mesa, cadeira no meio da rua, isso é poder de polícia, é limitação de direitos individuais para beneficiar a coletividade, a sociedade como um todo. Tá ok? Vocês já perceberam certamente pelos exemplos que se esse poder for exercido de forma deficitária por parte do Estado, isso traz grandes males à sociedade, gente. Agora mesmo a gente está vivendo aquele período de 10 anos daquele episódio que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, o incêndio da Boate Kiss. Não é? Cara, aquilo ali só aconteceu, era uma tragédia que poderia ter sido evitada. Só aconteceu porque o poder público municipal não exerceu o seu poder de polícia de forma satisfatória. Permitiam que a casa funcionasse de forma superlotada, permitiam que a casa funcionasse sem que as saídas de emergência estivessem colocadas em condição adequada, permitiam que a casa funcionasse colocando ali como forro um material que era altamente inflamável. Se o Estado tivesse, se o poder público municipal, o poder público estadual tivesse exercendo seu poder de polícia de forma satisfatória, a casa não teria licença para funcionar, ou o cara teria que se adequar às normas em questão para poder funcionar, para poder exercer a sua atividade empresarial ali. Esse poder de polícia que deixou de ser exercido de forma satisfatória. Olha aí a tragédia que deu. Centenas de pessoas perderam a vida, quase todos muito jovens. Uma tragédia que poderia ter sido evitada, só aconteceu porque o Estado, o município, não exerceu esse poder de polícia de forma adequada, infelizmente. Tá ok?
Beleza aí, gente? Tranquilos? Agora, olha só, pelos exemplos que eu passei, vocês certamente já perceberam que poder de polícia não tem nada a ver com mandar prender, com mandar soltar. Como as pessoas utilizam esse conceito de forma indevida. Já devem ter percebido isso. Às vezes a gente vê notícia na imprensa do tipo, teve uma confusão no local, aí a polícia militar se fez presente, fez uso do seu poder de polícia e prendeu os envolvidos na confusão. Gente, não confundam o poder de polícia administrativa que está sendo objeto do nosso estudo aqui com a polícia de segurança pública, que é coisa distinta, que é coisa diferente. Tá ok, gente? A polícia de segurança pública não pode ser confundida com o poder de polícia administrativa que a gente está falando aqui. Abrindo parênteses aí para falar dessa polícia de segurança pública, que não tem a ver com esse poder de polícia que a gente está falando aqui, mas abrindo parênteses para a gente falar dessa polícia de segurança pública, tá, gente? Existem dois tipos de polícia de segurança pública, tá ok? Eu tenho a polícia de manutenção da ordem pública, tá? Eu vou encontrar aquela polícia de manutenção da ordem pública, tá ok? E aqui a gente vai encontrar também a chamada polícia judiciária, tá ok? A polícia de manutenção da ordem pública é a chamada polícia judiciária. A polícia de manutenção da ordem pública, tá, gente? A polícia de manutenção da ordem pública, né, é aquela polícia que atua de forma preventiva. Ela atua de forma preventiva para evitar a prática do crime, para evitar a ocorrência do crime. Ok? E até justamente por conta disso, ela atua de forma ostensiva de um modo geral. Atua de forma ostensiva para evitar a prática do crime. Esse é o papel desempenhado, por exemplo, pela polícia, pela briosa polícia militar na esfera estadual. Ela faz esse papel de polícia de segurança pública, polícia de manutenção da ordem pública. Pode ver que normalmente a PM atua de maneira fardada, com viaturas caracterizadas. A ideia é que o possível infrator perceba realmente a presença ostensiva da polícia militar e ele se sinta desencorajado de cometer a atividade delituosa. Ele se sinta desencorajado de meter a bronca que ele estava pensando em meter. Porra, tá cheio de polícia aqui. Vou sair fora porque senão vou acabar preso. Né? A ideia é essa mesmo, eles atuarem de forma ostensiva para evitar a prática do crime. Tá ok? Já a polícia judiciária, gente, é aquela polícia investigativa. É aquela polícia que normalmente passa a agir após a prática do crime. Tá ok? Esse é o papel desempenhado pela Polícia Civil na esfera estadual, pela Polícia Federal, Departamento de Polícia Federal na esfera federal. Eles exercem esse papel de polícia judiciária, esse papel de polícia investigativa. Esse papel de polícia que vai investigar em que circunstância o crime aconteceu, quem foi o autor do crime, qual foi a motivação, quem foram as vítimas. Esse é o papel que cabe à polícia judiciária, esse papel de polícia investigativa. Por isso que normalmente eles atuam, muitas vezes sem estarem fardados, né? Sem fardamento ostensivo. Tá ok? Porque eles estão ali para investigar, muitas vezes ali de forma oculta, se fazendo presente de forma oculta. A ideia de não serem realmente vistos. Os caras estão de olho ali, fazendo campana para verificar o movimento numa possível boca de fumo que eles receberam como denúncia. Aí eles ficam ali em campana, viaturas descaracterizadas, policiais sem fardamento, fazem filmagem do local e tudo mais. Né? Observam, ficam de olho nos frequentadores lá da boca. Né? Quem são as pessoas, quem é que está vindo deixar mercadoria. Né? Então é o papel desempenhado, o papel de polícia investigativa é o papel desempenhado pela polícia judiciária, tá ok? As duas exercem esse papel de polícia de segurança pública, tá ok? A grande diferença, tá, gente, entre a polícia administrativa, que a gente está falando aqui, e a polícia de segurança pública é o quê, gente? A polícia administrativa, que é o objeto central do nosso estudo, a polícia administrativa, ela normalmente incide sobre bens, sobre direitos, sobre atividades, ao passo que a polícia de segurança pública, ela recai sobre pessoas. Ela recai sobre pessoas. Tá? Então, mais uma vez, não confundam a polícia de segurança pública com essa polícia administrativa que está sendo objeto do nosso estudo. Tá ok? Até aqui alguma pergunta, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida em relação a esse poder de polícia? Ok? Olha só, gente, atributos do poder de polícia. Atributos tem a ver com o quê, gente? Com qualidades, com características
do poder de polícia, tá ok? Características do poder de polícia, atributos do poder de polícia. Para a gente memorizar quais são os atributos do poder de polícia, viu, gente? A gente recorre à dica. Com essa dica aqui, a gente vai conseguir memorizar quais são os atributos desse poder de polícia. Primeiro atributo do poder de polícia, tá, pessoal? É a discricionariedade. Discricionariedade. Isso é exercício do poder de polícia. Discricionariedade. Ok? Segunda característica do poder de polícia, eu vou explicar cada um deles, tá? Coercibilidade. Coercibilidade, segunda característica do poder de polícia, segundo atributo do poder de polícia, isso cai em prova. E a terceira aqui é a autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade é a terceira característica do poder de polícia. Discricionariedade, coercibilidade e autoexecutoriedade. Tem a terceira característica do poder de polícia. Discricionariedade, coercibilidade e autoexecutoriedade. Tá? A terceira característica do poder de polícia. Vamos falar de cada uma delas aí, pessoal. Olha só, o primeiro ponto que eu preciso saber acerca desses atributos do poder de polícia é a discricionariedade. Primeiro atributo do poder de polícia, discricionariedade. Tá ok? Normalmente o poder de polícia, viu, gente, ele é exercido de maneira discricionária. Normalmente, não é sempre, mas normalmente o poder de polícia ele é exercido de forma discricionária. O que significa dizer que normalmente haverá um espaço para se valorar questões de conveniência e oportunidade para, dentre as diversas opções dadas pela lei, o agente público vai adotar aquela solução que seria mais conveniente e oportuna para atender ao interesse público. Então, normalmente, esse poder de polícia é exercido de forma discricionária, não é vinculada de forma discricionária, porque normalmente a lei confere a esse agente público uma margem de liberdade. Uma margem de liberdade para que, dentre as diversas opções dadas pela lei, o agente possa valorar e optar por aquela que seria mais conveniente, aquela que seria a mais oportuna para atender ao interesse público. Tá? Então é dessa forma que normalmente o poder de polícia é exercido, tá ok? Dá um exemplo aí, Renato. Eu não consegui entender não, bicho. Normalmente a lei deixa essa margem de liberdade. É assim, gente, olha só. Vamos supor que o fiscal da vigilância sanitária chegue a um determinado estabelecimento e lá ele encontre mercadorias deterioradas expostas à venda. Mercadorias que já extrapolaram o prazo de validade. Tá ok? Aí vejam que nesse caso, vamos supor que a lei daquele município diga o seguinte, olha, fiscal da vigilância sanitária, nessas hipóteses, quando você encontrar mercadorias deterioradas expostas à venda, você pode advertir o proprietário do estabelecimento, se for uma conduta mais leve, tá ok? Você pode aplicar uma pena de multa em desfavor daquele proprietário, ou até mesmo em situações mais graves, viu, fiscal da vigilância sanitária, você pode interditar esse estabelecimento. Vocês perceberam que a lei deixou uma margem de liberdade para ele? Dentre as diversas soluções dadas pela lei, ele vai escolher, o agente público vai escolher aquela, não que seria mais conveniente para ele próprio. Ele vai escolher aquela que seria mais conveniente e oportuna para atender o interesse público. Se for uma situação mais grave, ele deve aplicar uma multa mais pesada e até mesmo a interdição do estabelecimento. Se for uma situação mais leve, provavelmente ele vai advertir ou aplicar uma multa mais leve. Mas o fato é que ele vai ter essa margem de liberdade para que, dentre as diversas opções dadas pela lei, ele possa optar por aquela que seria mais conveniente e oportuna para atender ao interesse público. É por isso que a gente costuma dizer que esse poder de polícia é exercido de forma discricionária, com essa margem de liberdade atribuída pela lei ao agente público. Vejam que essa margem de liberdade não é ilimitada. Ele não pode adotar uma solução que viria da cabeça dele. Botar esse cara, por exemplo, amarrado em praça pública e aplicar uma pena de 40 chibatadas. Ele não pode fazer isso, porque essa não é uma opção dada pela lei, gente. Não é. A Renato, ele merece, ele foi muito safado, o cabra safado. Não tem essa previsão legal. Não tem. Ele só pode adotar aquelas soluções previstas na lei. Tá ok? Então, por isso que a gente costuma dizer que esse poder de polícia é exercido de forma discricionária, tá ok? Além do mais, viu, pessoal, a gente costuma dizer também que esse poder de polícia,
ele é marcado pela autoexecutoriedade. Ok? Pela autoexecutoriedade. Tá certo? O que significa essa autoexecutoriedade? Auto significa próprio. Executar é pôr em prática. Autoexecutoriedade, possibilidade que a administração pública tem de executar, ou seja, pôr em prática seus próprios atos de polícia administrativa. Quando a administração pública, por exemplo, decide interditar esse estabelecimento, tá, gente? Quando a vigilância sanitária decide, por exemplo, interditar esse estabelecimento, o que vai acontecer? A administração pública não vai precisar pedir autorização ou anuência do Poder Judiciário para fazer isso, não. Ela vai lá e interdita, ela põe em prática a sua própria medida administrativa, sem necessidade de pedir licença ou autorização do Poder Judiciário. Isso porque os atos decorrentes do poder de polícia, em regra, eles são autoexecutáveis, de modo que eles independem de autorização judicial para serem colocados em prática. Tá, ok? Então é essa autoexecutoriedade marcada, né, que marca o poder de polícia. Tá? Essas medidas podem ser colocadas em prática pela administração pública sem necessidade de licença ou autorização do Poder Judiciário. Tá, ok? Vamos supor, por exemplo, que teu veículo esteja estacionado aqui no meio da rua, aqui numa das faces da Djalma, atrapalhando nesse horário aqui, próximo de 19 horas, a passagem de vários veículos, fechando uma via inteira ali, uma faixa inteira, uma pista inteira ali da Djalma Batista. Imagina esse horário. Porra, o que os caras vão fazer? Eles certamente, os agentes de trânsito, vão comparecer ao local e vão guinchar teu veículo. Vão levar o teu veículo para o parqueamento. Mas, Renata, a gente não precisa de uma autorização judicial ou da minha anuência para fazerem, né, esse guincho, o guinchamento do meu veículo. Precisam não, cara. Precisam não. Essas medidas podem ser colocadas em prática pela própria administração pública sem necessidade de pedir licença ou autorização do Poder Judiciário. Eles podem fazer isso. Porque as medidas de polícia administrativa, em regra, são autoexecutáveis. Diga, você ia perguntar, amigo? Exatamente na época da Covid-19, aquele período mais pesado, que não tinha vacina para todo mundo, eles determinaram o fechamento dos estabelecimentos, né? Enfim, e nesse caso, a própria administração pública poderia determinar essa interdição, o fechamento desses estabelecimentos, sem necessidade de pedir autorização ou licença prévia do Poder Judiciário. Tem relação também com isso, com certeza. Tá, ok? O que a gente viveu ali naquele período foi poder de polícia. Ah, Renato, mas e a minha liberdade de locomoção? E o meu direito de ir e vir amparado pela Constituição? Sim, cara, esse teu direito de ir e vir pode sofrer limitações em prol da coletividade. A gente está no meio de uma pandemia, isso lá naquela época, né, 2020, 2021, que está acometendo a população de forma muito pesada, os hospitais são superlotados, tanto o sistema público de saúde quanto o sistema privado já colapsaram. Tá? Então, o poder público, por conta disso, está limitando esse teu direito individual de ir e vir para beneficiar a coletividade, para beneficiar a sociedade como um todo. Enquanto não tiver vacina para todo mundo, vai ser dessa forma. Que foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. A gente teve que obedecer a essas limitações. Foram medidas impostas pela administração sem necessidade de ter licença prévia do Poder Judiciário. Isso é poder de polícia, tá, gente? Limitar direitos individuais para beneficiar a coletividade, a sociedade como um todo. Tá ok? Beleza aí, gente? Tranquilos? Agora, olha só, são todos os atos decorrentes do poder de polícia que são autoexecutáveis? Não, não são. Cuidado com isso, tá? Não são. Tá ok? Por exemplo, olha só, valores em dinheiro, tá, gente? Valores em dinheiro não são autoexecutáveis. Tá? Valores em dinheiro, tá? Valor em dinheiro, como tributos, como multas, valores em dinheiro não são autoexecutáveis. Valor em dinheiro, tá, gente? Quando o cara não paga de forma espontânea, esses valores devem ser executados, devem ser cobrados lá no Poder Judiciário através de uma ação judicial própria para isso. Ok? Por exemplo, olha só, vamos supor que a vigilância sanitária impôs uma pena de multa a esse estabelecimento que estava funcionando de forma irregular. Ela foi lá e aplicou uma pena de multa. Aplicou uma pena de multa de 50 mil reais. 50 mil reais. Aí, quando ela lavrou o auto de infração contra aquele comerciante, o que ela fez? Ela deu um prazo de 30 dias. Um prazo de 30 dias ou para ele pagar o valor dessa multa. Se ele discordasse, ele poderia apresentar uma impugnação administrativa, questionando
a existência dessa multa. Pois bem, finalizados esses 30 dias depois da notificação dele, esse cara não pagou e tampouco impugnou a cobrança dessa multa. Finalizado esse prazo, a administração tem como voltar lá, pegar o dinheiro da multa correspondente, botar no bolso, levar esse dinheiro na moral, tem como fazer isso? Não, por quê? Porque valores em dinheiro não são autoexecutáveis. Se o cara não paga de forma espontânea, a administração pública precisa cobrar esse valor lá no Poder Judiciário através de uma ação judicial específica para essa finalidade. Ok? Não, eu coloquei aqui como exemplo. Isso pode mudar de município para município. Esse prazo que eu coloquei de 30 dias, depois da notificação da parte interessada, isso pode mudar de município para município, pode mudar de infração para infração. Tá? Esse prazo de 30 dias aqui foi um exemplo que eu coloquei aqui para vocês visualizarem. Tá beleza? Povo do online, todos acompanhando bem aí, gente? Alguma pergunta até agora? Alguma dúvida? Diga. Eles podem interditar porque a medida é autoexecutável. Interditar, a administração pode fazer isso diretamente sem necessidade de autorização prévia do judiciário. Essa é a autoexecutoriedade decorrente do poder de polícia. Ok? Em situações mais graves, a administração pode interditar ou antes dar um prazo para o sujeito se adequar em relação a essas medidas antes de acontecer a interdição. Vai depender muito do tipo de infração que ele cometeu, vai depender muito do tipo de gravidade, da gravidade da infração, do tipo de situação onde a gente está se encontrando esse comerciante, tá? Esse empresário. Interditar pelo não pagamento da multa, ele não pode. Não pode, sabe por quê? Porque soaria como uma execução, uma autoexecução indireta de valores de dinheiro. Isso eles não podem fazer. Ah, não pagou, então a gente vai interditar. Isso eles não podem fazer. Cara, se eu não paguei, me cobra no Poder Judiciário, tem ação própria para isso. Hoje em dia, justamente por conta disso, tá, gente? Justamente em razão disso, já que você tocou no assunto, justamente em razão disso, hoje em dia tem decisões judiciais que proíbem a apreensão de veículos nas blitz que a gente encontra aí no meio da rua. Tá? O sujeito não pode apreender veículo por conta de IPVA estar atrasado. Ah, o cara está com IPVA atraso, vamos recolher o veículo dele para parqueamento. Isso a gente não podem fazer. Porque soa como uma autoexecução indireta de valores em dinheiro. Tá, se eu estou devendo dinheiro, se eu estou devendo tributo, me cobra no Poder Judiciário. O problema todo é o quê? Muitas vezes, quando o sujeito está devendo IPVA, o licenciamento, a taxa de licenciamento do veículo também está aberta. E a taxa de licenciamento em dia é uma das condições para o veículo dele poder trafegar em via pública. Então, muitas vezes a apreensão acaba acontecendo não é nem mais tanto por conta do IPVA, mas por conta da taxa de licenciamento de veículo que ele não pagou em dia. E essa é uma condição para o veículo poder trafegar em via pública, tá ok? Mas recolher o veículo parqueamento só porque está com atraso IPVA, não. Então, com atraso em IPVA, me cobra, entra com ação de execução fiscal, me cobra no Poder Judiciário, cara. A apreensão de veículo não pode ter essa finalidade, não. Tá ok? Beleza aí, gente? Tranquilos, beleza? Certinho? O pessoal do online está chegando. André, Anne, Rafael, Eduardo, Edinaldo, Brendo, Henrique, Ione. Beleza, vamos lá. Vamos avançando aqui então no nosso estudo. Esse assunto muito maneiro, viu, gente? É um dos meus preferidos. Eu gosto muito de falar de poder de polícia porque tem muito a ver com a nossa vida cotidiana, tem muito a ver com a nossa vida prática. É importante a gente conhecer também nossos direitos em relação a esses pontos. Ok? E aí uma terceira característica do poder de polícia, para a gente fechar esse tripé aqui, ó, discricionariedade, coercibilidade, autoexecutoriedade. Uma terceira característica do poder de polícia é justamente essa coercibilidade. Essa coercibilidade. Coercibilidade, o nome já sugere alguma coisa. É possibilidade que a administração pública tem de impor seus atos de polícia administrativa a terceiros, mesmo sem contar com a anuência, mesmo sem contar com a concordância do prejudicado. Ela pode fazer isso, impor seus atos de polícia a terceiros, mesmo sem contar com a anuência, mesmo sem contar com a concordância do prejudicado. Até por conta disso, vocês podem encontrar essa coercibilidade também com o nome de imperatividade. Coercibilidade, imperatividade, a administração impondo seus atos de polícia administrativa a terceiros, mesmo sem contar com a anuência, mesmo sem contar com a concordância do prejudicado. Isso é uma terceira característica do poder de polícia. A administração poder fazer uso de meios coercitivos
para obrigar o sujeito a cumprir. Coercitiva tem a ver com o quê? Com o uso da força. A administração fazer uso de meios coercitivos para obrigar o sujeito a cumprir a determinação imposta por ela. Ok? Por exemplo, olha só, vamos supor que quando a administração interditou o estabelecimento do cara, quando a administração resolveu interditar o estabelecimento do cara, esse proprietário falou aqui, mas eu não concordo com essa interdição. Cadê aqui a medida prevista? Mas eu não concordo com essa interdição. Não concordo, uma conversa, bicho. Essa interdição vai ser executada mesmo contra a sua vontade. Inclusive, a administração pode se fazer valer do uso da força se houver necessidade. Ela pode, inclusive, se fazer valer do uso da força se houver necessidade. Evidentemente que o uso da força dentro da medida que seria necessário. O uso da força observando aquela noção de razoabilidade, proporcionalidade. Lembra que a gente falou em razoabilidade, proporcionalidade em aulas anteriores? Adequação, necessidade, proporcionalidade. Mas ela pode fazer. Tá ok? A administração vai interditar o seu estabelecimento mesmo que o senhor não queira. Inclusive, a gente vai pedir apoio policial se houver essa necessidade para fazer cumprir a medida imposta pela administração. Tá? Então, são os 3 atributos do poder de polícia. Tá ok? Independentemente da anuência do cara, a medida pode ser imposta independentemente da concordância dele. Tá ok? Belezinha aí, pessoal, tranquilos? Certinho? Evidentemente que, mais uma vez, olha só, o uso desse poder de polícia ele encontra algumas limitações. É necessário que a medida imposta seja realmente necessária. É necessário que a medida seja proporcional. A limitação que eu vou impor ao cara tem que ser proporcional à necessidade do momento. Tem que ser. Eu não posso impor medidas restritivas que vão além daquilo que seria necessário para combater o mal ou isso que aquele sujeito está causando. Ok? Eu não posso fazer isso. Pô, imagina só eu interditar o estabelecimento do cara por conta de 2 pacotes de biscoito vencidos há 3 dias. Não precisa isso, cara. Um cara que nunca teve problema com a vigilância sanitária. Pô, interditar o estabelecimento do cara por conta disso, dá uma advertência, uma multa que seja, mas interditar por conta disso. Então é necessário que a medida seja necessária. É importante observar se a medida é necessária, se ela é proporcional, se ela guarda a relação entre a limitação individual e o prejuízo a ser evitado. Aí é necessário que a medida seja eficaz no sentido de que ela deve ser adequada para impedir o dano ou interesse público, né? Ao interesse público. Impedir ou limitar o dano ao interesse público. Tá ok? Deu para entender aí, pessoal? Alguma pergunta sobre isso? Alguma dúvida sobre o poder de polícia? Alguém? O que acontece? Olha só, se a medida, se o sujeito está sendo prejudicado, entender que a medida vai além daquilo que seria necessário, foi uma medida imposta de forma desproporcional, como eu falei, uma interdição do estabelecimento por conta de 2 pacotes de biscoito vencidos há 3 dias, o que esse cara pode fazer, gente? Olha só, lembra que eu falei que quando a medida é imposta, normalmente a administração pública notifica aquele sujeito acerca da medida sendo imposta? Ó, eu estou aplicando uma multa e estou também interditando o teu estabelecimento por conta desses 2 pacotes de biscoito vencidos há 3 dias. Você tem 30 dias para pagar a multa, para cumprir a determinação imposta. Né? Se você não concordar, você pode impugnar na via administrativa essa interdição, essa multa que a gente está aplicando. Tá ok? Então, num primeiro momento, esse cara pode recorrer, impugnar impugnar a medida adotada pela administração pública ainda na via administrativa. Aí, normalmente, essa impugnação é analisada por uma outra pessoa, por uma autoridade superior àquela que aplicou a interdição e a multa. Normalmente é uma autoridade superior. Ok? Aí, se a medida for mantida, ele tem a opção ainda de recorrer ao Poder Judiciário, de buscar o amparo do Poder Judiciário. Ó, Judiciário, porra, a administração interditou meu estabelecimento sem necessidade, não precisava disso tudo, a medida foi desproporcional por conta disso, disso e disso. Aí o judiciário vai avaliar, porra, você tem realmente razão, empresário. A gente vai determinar que a administração reabra o teu estabelecimento, anulando o auto de infração que eles lavraram em seu desfavor. Tá? Então ele tem essa possibilidade de questionar a medida tanto na via administrativa como também na via judicial.
Ele tem essas duas possibilidades, de questionar a interdição, a multa, tanto na via administrativa quanto na via judicial. Tá ok? Beleza aí, pessoal? Pergunta aí sobre isso, alguma dúvida? Ok? Beleza? Aí vamos falar agora sobre os ciclos decorrentes do poder de polícia e a possibilidade de delegação dessas atividades. Cara, assim, olha só, inicialmente, a doutrina tradicional, ela dizia que o poder de polícia, por ser uma atividade tipicamente estatal, uma atividade típica de Estado, esse poder de polícia ele não poderia ser objeto de delegação para iniciativa privada. As atividades decorrentes do poder de polícia, ensinava a doutrina inicial, né, a doutrina mais tradicional no primeiro momento, né, as atividades decorrentes do poder de polícia tinham que ser executadas diretamente pelo Estado. Ok? Entretanto, de forma mais recente, tá, gente? Os tribunais superiores aqui do Brasil, eles têm dividido esse poder de polícia em 4 ciclos de formação. Em 4 ciclos independentes. Ok? No primeiro ciclo decorrente do poder de polícia, eu teria a atividade legislativa. A atividade de legislar. Vou já explicar melhor como é que funciona isso. Os 4 ciclos do poder de polícia. Legislação, consentimento, fiscalização e aplicação de sanções. Tá? Fiscalização e aplicação de sanções, né? A aplicação das penalidades administrativas. Legislação, consentimento, fiscalização e sanções. Ok? Legislação, consentimento, fiscalização e sanções. Como é que seria isso aí, Então, eu vou colocar isso aqui, esses ciclos para vocês visualizarem, os ciclos do poder de polícia, eu vou tentar colocar isso através de um exemplo prático. Vamos supor que você queira tirar sua carteira nacional de habilitação. Você comprou um carro novo, tá ok? Você pensar, comprei o carro é meu, eu faço uso da forma que bem entendeu. Faço uso desse carro da forma que eu bem quiser. Não é assim não, bicho. Esse teu direito individual pode sofrer limitações em prol da coletividade. Já pensou se todo mundo pudesse dirigir sem carteira, sem qualquer licença prévia por parte do poder público? Não. Para você poder dirigir, você tem que ter a carteira nacional de habilitação, que nada mais é do que uma licença dada pelo poder público para você poder dirigir. É isso. Ok? Então veja que o poder de polícia, a limitação de direitos individuais para beneficiar a coletividade, o poder de polícia está bem presente nessa atividade de você tirar a sua carteira nacional de habilitação, pegar essa licença para dirigir. Agora, antes de você buscar essa licença para dirigir, já existe uma lei. O poder público já elaborou uma lei, já elaborou algumas leis, dizendo quais são os requisitos que você deve observar para poder você exercer essa atividade de dirigir. Conduzir veículo automotor e via pública. Ok? Legislação. Já existe uma lei elaborada nesse sentido. Algumas leis elaboradas nesse sentido. Ok? Legislação. Tá certo? Agora imagina só, vocês conseguem visualizar essa atividade de elaborar leis relacionadas ao poder de polícia, essa atividade legislativa sendo delegada para o particular, vocês conseguem visualizar isso, gente? Não, né? Já dá para perceber claramente que essa atividade de legislação, legislar sobre o poder de polícia, é uma atividade claramente indelegável, é uma atividade que necessariamente tem que ser exercida pelo poder público, obrigatoriamente vai ter que ser exercida pelo poder público, tá ok? Indelegável, tá ok? Ah, Renato, mas beleza, olha só, a lei já existe, e agora? Agora, essa mesma lei vai dizer quais são os requisitos legais que você tem que observar para contar com o consentimento, com a anuência do poder público, consentimento do poder público, para você poder dirigir seu veículo automotor. Tá ok? Consentimento. Tá ok? Aí a lei vai dizer, ó, você tem que ter pelo menos 18 anos de idade, você precisa fazer aqueles exames todos, exame psicotécnico, tem que fazer o exame de vista, tem que fazer, né, o exame prático em si, tem que fazer a prova de legislação, tem que ter as horas na autoescola. Tem toda, né, tem todo o requisito legal que você precisa cumprir para ter a licença do poder público, para ter o consentimento do poder público para você alcançar a sua carteira nacional de habilitação. Pois bem, gente, essa atividade de consentimento aqui, ó, é delegável. Ela já pode ser delegada para iniciativa privada, essa daqui. Tanto é que pode observar.
Um dos requisitos que a gente tem que observar para pegar essa CNH é o quê? É passar pelo exame de vista. O exame de vista, necessariamente quem faz é o médico do Detran diretamente? Não. Podem observar que hoje em dia, quem te dá esse consentimento em relação à parte de vista, quem é? Normalmente são clínicas particulares credenciadas pelo Detran. São clínicas particulares credenciadas pelo Detran. Vejam, parte dessa atividade de consentimento o poder delega para a iniciativa privada. É a clínica particular quem vai dizer se o Renato está ok para dirigir em relação à parte de vista ou não. Isso já pode ser repassado para a iniciativa privada, essa atividade de consentimento. Não necessariamente tem que estar com o poder público, não necessariamente. Ok? Beleza aí, gente? Tranquilos? Pô, Renato, deu tudo certo, graças a Deus. Estou com a minha carteira nacional de habilitação. E agora? E agora você vai ficar sujeito a fiscalização. Os caras vão fiscalizar para saber se você está dirigindo conforme determina a legislação ou não, se você está cumprindo as leis de trânsito ou não está. Você vai ficar sujeito à fiscalização. Essa atividade de fiscalização também é delegável. Também pode ser repassada à iniciativa privada. Essa atividade de fiscalização também pode ser repassada à iniciativa privada. Quer ver um exemplo, gente? Lembra dos corujinhas? Aqueles radares medidores de velocidade que tinha aqui nas vias públicas? Né? No V8, na Torquato, acho que tinha aqui na Djalma, se eu não me engano. Né? Então, lá na Cosmo Ferreira, na Grande Circular, tinha um monte desses espalhados pelas principais vias públicas da cidade. Então, quem operava aqueles radares, fiscalizando se o sujeito estava ultrapassando o limite de velocidade da via ou não, eram empresas de setor privado, contratadas pelo poder público, empresa de setor privado. Então, já deu para perceber que essa atividade de fiscalização também é uma atividade delegável, que pode ser repassada à iniciativa privada também. Pode. Ok? É uma atividade que pode ser repassada para a iniciativa privada, essa atividade de fiscalização. Também pode. Tá ok? Pô, Renato, e aí, cara? Putz, me flagraram ultrapassando o limite de velocidade lá da via. E como é que faz? Cara, se você infringir a legislação de trânsito, você vai ficar sujeito à aplicação de penalidades. Você vai ficar sujeito à aplicação de penalidades administrativas. As penalidades impostas não é pelo Poder Judiciário, não, é pela própria administração pública. É a própria administração quem vai aplicar essas sanções, vai aplicar essas penalidades administrativas. Tá ok? É isso, a administração pública quem vai aplicar essas penalidades. Pois bem, essas atividades e sanções, viu, gente, elas podem ser delegadas, ela também é atividade delegável, tá ok? Inclusive, a pessoa jurídica de direito privado, componente da administração pública. Componente da administração pública é o caso das empresas públicas, eu vou falar a respeito delas já já, no próximo assunto que a gente vai estudar, e é o caso das sociedades de economia mista. É o caso das empresas públicas e das sociedades de economia mistas. É ok? Essa é uma atividade que pode ser delegada, inclusive, para pessoas jurídicas de direito privado, desde que sejam entidades que fazem parte da administração pública, na forma ou de empresas públicas ou de sociedades de economia mista. Tá ok? Quer ver um exemplo, gente? Olha só. Um exemplo dessa situação aqui. Eu não lembro exatamente qual é o nome do órgão de trânsito aqui de Manaus agora, porque muda muito. Tá? Se eu não me engano, atualmente é o IMMU. Me corrija se eu estiver errado. Mas o IMMU, né, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, é, se eu não me engano, uma empresa pública municipal. Uma empresa pública que faz parte da administração pública municipal. É ela que fica encarregada de aplicar essas multas de trânsito hoje em dia. Né? Se eu não me engano, é ela que, como eu falei, se isso não mudou recentemente, tá? É ela quem fica encarregada de aplicar essas multas de trânsito. Ok? O fato é que essa atividade de sanção, de aplicação de sanções, ela também pode ser delegada, mas não diretamente para a iniciativa privada. E sim para pessoas jurídicas de direito privado que sejam parte da administração pública, que façam parte da administração pública brasileira.
Ok? Não para a empresa privada diretamente, essa atividade de aplicação de sanções. Então, aqui está inteiramente com o poder público, é a atividade de legislação, ok? Essa aqui é realmente indelegável. E sanções, aplicação de sanções pode ser repassada para, não para iniciativa privada, mas para pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, ok? Belezinha aí, gente, tranquilos, certinho? Deixa eu ver, o André tem pergunta aqui, o cancelamento de CNH por quem tem dívida. Cancelamento, olha só, André, essa situação chegou agora recentemente, né? Foi objeto de bastante notícia aí na imprensa na última semana. Vocês provavelmente ouviram aquela notícia de que agora os inadimplentes, né, quem tem dívida, né, diante de terceiros, pode ter o passaporte apreendido, pode ter a CNH apreendida, pode ficar proibido de tomar posse em cargos públicos. Né? Vocês certamente ouviram falar a respeito disso. E é até importante, muito importante esse seu questionamento, viu, André? Até para esclarecer a população de um modo geral, vocês de um modo geral, muitos ficaram apreensivos. Pô, Renato, tô com dívida lá na Bemol, cara. Eu não vou mais poder fazer meu concurso público por conta disso. Não é assim não, tá, gente? Não é porque você tem ali um crediário que não está em dia, uma dívida que está aberta, que você não quitou, que você já está automaticamente proibido de fazer concurso público. Não é isso. O que acontece é o seguinte, pessoal, olha só. Volto a dizer, não é qualquer dívida que vai impedir de você fazer o concurso público, que vão cancelar teu passaporte, seu CNH, não é assim não. O que acontece é o seguinte, vamos supor que você tem uma dívida com terceiros já reconhecida por decisão judicial. Não é uma dívida que está aberta, não tem nem ação judicial em torno disso, não é isso não. Seu crediário está aberto na bemol, não é isso não. É uma dívida que já foi reconhecida por ordem judicial, uma medida que já foi reconhecida por ordem judicial, o judiciário determinou que você efetuasse o pagamento, você não pagou ainda, você está enrolando para pagar, aí nisso, como uma forma de obrigar a cumprir a medida, o poder judiciário, não é a administração diretamente, é o juiz, é o poder judiciário, isso tem que ser analisado caso a caso. Tá? O poder judiciário ele pode impedir que você tome posse em cargo público. O poder judiciário, para obrigar você a cumprir a determinação judicial dada por ele, pode obrigar, né, pode determinar a apreensão do seu passaporte, o cancelamento da sua CNH. É isso que vai acontecer. São medidas determinadas pelo poder judiciário a serem analisadas caso a caso, né, e verificando-se, inclusive, a necessidade de se impor uma medida tão restritiva como essa. Ok? Então, volto a dizer, não é qualquer dívida que está aberta ali com a Bemol ou com uma outra loja, com a Riachuelo, que vai te impedir de fazer prova de concurso público. Não, se fosse assim, mano, tava todo mundo lascado. Tá? Então, foi bem importante a sua pergunta aí, tá, André, para a gente fazer esse esclarecimento. Tá ok? Belezinha aí, pessoal, tranquilos? Certinho até aqui, alguma dúvida? Beleza? Alguma pergunta? Ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisa aqui. O Henrique colocando. Lei 2428, prefeito de Manaus, criou IMMU, autarquia vinculada diretamente ao prefeito. Boa, Henrique. Beleza, obrigado aí pelo esclarecimento. Ok? Então é isso, tá, gente? Quando vem esse cancelamento de CNH, né, apreensão de passaporte, é por determinação judicial e não é qualquer decisão judicial, não. O juiz tem que demonstrar que a medida é necessária para fazer valer, né, para obrigar o sujeito a cumprir a determinação dada por ele de pagar a dívida já reconhecida pelo poder judiciário. É isso. Tá beleza? Tranquilos aí, gente? Alguma pergunta sobre isso? Alguém? Beleza? Então é isso. Tá aqui, ó. Legislação, consentimento, legislação, consentimento, fiscalização e aplicação de sanções. Tá? Já tinha até colocado aqui, não tinha lembrado. É constitucionada a alegação do poder de polícia por meio de lei às pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta, da administração pública, que a gente vai estudar mais à frente. Ficou alguma dúvida aí, gente? Alguma pergunta? Ok? Essa parte aqui de uso e abuso de poder, tá, gente? Eu vou falar melhor com vocês a respeito disso no próximo ciclo, quando a gente estudar os atos administrativos. Para você entender quando a caracterização do abuso de poder, é importante que você reconheça os requisitos de validade do ato administrativo, principalmente a competência e a finalidade, que são dois requisitos de validade, dois elementos do ato administrativo. Então, vou deixar para falar dessa parte de abuso de poder quando a gente estudar os atos administrativos
no ciclo seguinte, no ciclo que inicia no mês de março. Ok? Aqui tem um resumo, um quadro resumo aqui com os assuntos que a gente colocou: poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia. Tem um resumo aqui acerca desses pontos todos. Ok? Belezinha aí, pessoal? Tranquilos? Vamos lá, deixa eu pegar algumas questões aqui para a gente visualizar o que a gente tem para resolver. Eu normalmente começo aqui pela parte de trás, que são as questões mais atuais. Pode começar mais por aqui, pelo que são as questões mais atuais aqui, ó. Olha o número 19 aqui, ó. Ainda tem a 20 aqui também, deixa eu ver. Vamos começar com a questão número 20 aqui. Diz o seguinte, questão 20. A atuação da administração pública fundada no poder disciplinar tem como característica, o poder disciplinar a gente falou na aula passada, poder disciplinar, tem como característica, primeiro, letra A incidência sobre as pessoas que mantenham vínculo com a administração pública, não apenas funcional, mas também abrangendo aqueles que com esta contratem. O que vocês acham aí, gente? Isso tem a ver com poder disciplinar? Poder disciplinar, que é a possibilidade, poder dever que a administração pública tem de aplicar o quê? De aplicar sanções, aplicar penalidades administrativas a determinados sujeitos à disciplina administrativa. E quem são as pessoas sujeitas à disciplina administrativa? São os agentes públicos, tá? Os agentes públicos que mantêm vínculo funcional com a administração, tá? E os particulares que têm uma relação legal contratual com a administração. Então, de cara é essa a resposta correta, a letra A. Portanto, é a resposta a ser assinalada. Ok? Beleza aí, gente? Dúvidas? Vou pegar a próxima questão aqui, ó. Questão de número 19. Questão 19, prova da Cefaz, auditor fiscal. Cefaz Amazonas, ó, aconteceu ano passado. Ressalvada a ordem de polícia em relação à possibilidade de delegação do poder de polícia por meio de lei, as pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta e de capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria de Estado e em regime não concorrencial, o STF entende que essa delegação do poder de polícia para entidades, para pessoas jurídicas de direito privado que já fazem parte da administração pública, essa delegação é inconstitucional, é constitucional? Em que sentido vocês iriam ir, pessoal? É uma delegação constitucional ou inconstitucional? Constitucional, né? Constitucional em relação a certas atividades. Então a letra A não pode ser. A letra B diz assim, ó, é constitucional, inclusive no que tange a fase de ciclo de polícia, de sanção de polícia. Atividade de sanção é delegável para essas pessoas? Pessoas jurídicas de direito privado fazem parte da administração pública? A letra C diz que é inconstitucional. A letra D é constitucional apenas no que tange a fase do ciclo de consentimento e fiscalização. Não é só consentimento e fiscalização, a sanção também. Aí eu falei da história do MMU aqui há pouco para vocês. Não é? Então a letra B de bola é a resposta correta. Já cobrou conhecimento dessa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Letra B de bola. Ok? Olha essa daqui, gente. Prova de escrivão da PC. O Estado Beta, por meio de sua Polícia Civil, celebrou o contrato administrativo para aquisição de insumos que serão utilizados por seus órgãos de polícia técnica e científica. Celebrou um contrato administrativo com uma empresa particular para fornecer esses insumos. Ocorre que a sociedade empresária contratada descumpriu a legislação de regência e o próprio contrato. Ela descumpriu a legislação e o próprio contrato de maneira que, observadas as formalidades legais, lhe foram aplicadas sanções administrativas. No caso Intela, de acordo com a doutrina de direito administrativo, a imposição das citadas penalidades administrativas pelo Poder Público Estadual sobre a sociedade empresária decorreu diretamente de qual dos poderes administrativos aí, gente? Qual é o poder que foi utilizado para cumprir ou para
punir, para penalizar essa sociedade empresarial que não cumpriu o seu contrato com as suas obrigações contratuais com a administração pública. Qual é a penalidade que a gente aplica nesse caso? Oi? É o disciplinar. Eu estou aplicando sanções. Vejam que tanto o poder de polícia quanto o poder disciplinar podem resultar em aplicação de sanções. A diferença é que no poder disciplinar, o cara, necessariamente, ele tem algum vínculo com a administração pública. Seja porque ele é um agente público, seja porque ele é um particular que tem uma relação contratual com a administração, que era o caso dessa. Era uma empresa privada que tinha um contrato com a administração pública, tinha um vínculo administrativo com a administração. Se ela descumpre esse vínculo, pode ser penalizada com base no poder disciplinar da administração pública. Então, letra D de dado é a resposta correta. Ok? Olha aqui, um monte de questão cobrando esse negócio de delegação de poder de polícia. Está caindo direto, ó. Aqui, ó, delegação de poder de polícia. Depois vocês vão resolver essas questões aí, tá? Essa outra aqui é a mesma coisa, ó. Fundação Getúlio Vargas, prova 2021. Ó, delegação do poder de polícia. Olha só. Como as questões passam a se repetir num dado momento. Né? Passam a se repetir. Ok? Deixa eu pegar outra aqui. Atributos do poder de polícia. Esse daqui, ó, questão 11. O poder de polícia pode ser conceituado como uma atividade de administração pública que se expressa por meio de seus atos normativos ou concretos, com fundamento na supremacia legal do interesse público para, na forma da lei, condicionar a liberdade e a propriedade individual, mediante ações fiscalizadoras, preventivas e repressivas. De acordo com os ensinamentos da doutrina de direito administrativo, são características ou atributos do poder de polícia. Características ou atributos do poder de polícia. A letra A, hierarquia, disciplina e legalidade. São esses os atributos do poder de polícia? O que vocês acham aí? Como é que a gente faz para memorizar os atributos? É a dica, cara. Ó, discricionariedade, aqui, ó. Coercibilidade e autoexecutoriedade. A dica. Discricionariedade, coercibilidade e autoexecutoriedade. Letra C é a resposta correta. Essa que a gente vai assinalar. Ok? Belezinha aí, pessoal? Tranquilos? Certinho? Então, letra C, a resposta C assinalada. Beleza? Importante dizer também, tá, gente, que esse poder de polícia ele pode ser utilizado, ele pode ser exercido tanto de forma preventiva como de forma repressiva. Ele vai ser utilizado de forma preventiva pelo poder público quando o poder público visa evitar que ocorra o dano à coletividade. Aí você vai ter a vigilância sanitária, os fiscais da vigilância sanitária, chegando a um determinado estabelecimento empresarial, um supermercado, sem aviso prévio, eles chegam sem aviso prévio, né, para fazer uma fiscalização, para verificar como é que estão os produtos que estão sendo comercializados por aquele empresário, ok? Eles chegam sem avisar, gente, justamente para verificar se o cara está cumprindo a legislação de forma satisfatória e de forma voluntária. A ideia é, se tiver irregularidade, ele vai lá e autua, faz as atuações, apreende alguns alimentos se for o caso. Tá ok? Mas eles fazem de forma preventiva para evitar que ocorra o dano à coletividade. Nisso, o empresário, quando ele percebe a presença da fiscalização, ele já pensa, bicho, deixa eu cumprir aqui voluntariamente toda a legislação sanitária, porque senão os homens estão sempre aqui, estão sempre aparecendo. Se eu estiver pisando na bola, estou sujeito a ser autuado, não quero ser autuado, vai queimar meu filme, né? Vou perder espaço para concorrência, vou perder dinheiro, vou ter prejuízo financeiro, vou perder clientes. Não. Deixa eu cumprir voluntariamente com as obrigações sanitárias. É a administração atuando de forma preventiva para evitar que ocorra danos a coletividades. Ok? E ela pode atuar também de forma repressiva. Aqui o dano à coletividade já está acontecendo. Ou ocorreu. Aí alguém fez a denúncia à vigilância sanitária, vai no supermercado tal. Lá eles estão vendendo mercadoria estragada, uma carne que está estragada, toda esverdeada. Né? Vai lá para vocês fiscalizarem, observarem o que está acontecendo. Aí eles vão lá para reprimir aquela prática. Para repreender aquela prática e evitar que o dano à coletividade se perpetue, se prolongue no tempo. Ok? Eles atuando de forma repressiva. Podem atuar dos dois modos, preventivo ou
repressiva, tá ok? Poder de polícia, tá certo? Deu para entender aí, gente? Dúvidas? Tranquilos? Certinho? Então é isso. Tudo certo aí, pessoal? Então, André, Henrique, Rosilene, Nilton, maior galera presente aí. O pessoal que estiver gostando, deixa um like aí pra gente, tá? Se estiverem gostando.